Meu fígado estava gorduroso. Não havia sintomas claros, apenas uma sensação de cansaço constante e desconforto ocasional depois das refeições. Como muitos na minha idade, eu me preocupava com minha saúde, mas não sabia por onde começar para melhorar. Foi então que descobri algo surpreendente, algo que mudou completamente minha perspectiva sobre bem-estar e longevidade. Imagine-se vivendo seus dias com vitalidade renovada, sem os incômodos que a idade traz consigo. Se você, como eu, se preocupa com a saúde e o bem-estar na terceira idade, este vídeo é para você. Hoje, vou compartilhar algo que não apenas limpou meu fígado, mas revitalizou minha energia em apenas 5 dias. Esta não é apenas uma história sobre saúde física, é sobre qualidade de vida. É sobre como pequenas mudanças podem fazer uma diferença monumental em como nos sentimos e vivemos nossos anos dourados. Então, se você se sente sozinho à noite, se preocupa com sua mobilidade, equilíbrio ou autonomia, esteja preparado para uma jornada de descoberta e transformação. Neste vídeo, vou revelar como uma simples planta foi capaz de proporcionar um impacto tão significativo na minha saúde. Não é apenas sobre a planta, mas sobre o poder da natureza em nos oferecer soluções simples e eficazes para desafios complexos. Venha comigo nesta jornada, onde cada palavra é uma promessa de esperança e aprendizado para uma vida plena e saudável na terceira idade. Prepare-se para se surpreender e, mais importante, para se sentir inspirado a tomar o controle de sua saúde e bem-estar. Juntos, vamos explorar como pequenos passos podem levar a grandes mudanças em nossa jornada rumo à longevidade com qualidade. Durante anos, eu achava normal me sentir mais cansado no fim do dia. Afinal, com mais de 60 anos, quem não sente um certo peso nas pernas, um sono que chega mais cedo, ou aquela vontade de apenas ficar quieto em casa? Mas foi numa noite comum, daquelas em que o silêncio da casa é mais alto que qualquer som, que percebi que havia algo errado. Eu tinha perdido o brilho no olhar. Não era só cansaço, era um sinal do meu corpo, pedindo socorro. E o mais curioso, tudo estava ligado a um órgão que quase nunca pensamos, o fígado. O fígado é como um zelador silencioso do nosso corpo. Ele trabalha 24 horas por dia, limpando as toxinas, equilibrando os hormônios e transformando os nutrientes que ingerimos em energia. Mas ele não reclama, não dói, e é justamente isso que o torna tão perigoso quando adoece. Um fígado gorduroso, como descobri depois, é como um filtro entupido. Tudo no corpo começa a funcionar de forma mais lenta, mais pesada. A energia some, a digestão fica difícil, o sono piora. E o mais triste, isso vai acontecendo tão devagar que muitos nem percebem. Lembro do seu Amadeu, um vizinho querido aqui do bairro. Um homem sempre ativo, trabalhador, que de repente começou a faltar nas caminhadas da manhã. Quando fui visitá-lo, ele me disse: "Parece que carrego sacos de areia nas costas, não tenho mais força nem para levantar da cama direito." Depois de muitos exames, descobriram que ele estava com esteatose hepática, o tal fígado gorduroso. E veja bem, ele nem bebia. Bastou uma vida com pouca atividade, alimentação desregulada e o tempo passando sem que ele notasse. Mas o mais bonito foi ver como ele deu a volta por cima. A esposa dele, Dona Clarice, passou a preparar sucos naturais todas as manhãs. Um deles, feito com uma planta simples que muitos têm no quintal e nem sabem o poder que ela tem, foi essencial na recuperação dele, e também na minha, como vou contar já já. Mas veja, essa planta não é milagrosa sozinha. O verdadeiro milagre está em querer mudar. E quando a gente decide cuidar da gente, o corpo responde com gratidão. É por isso que eu digo, se você sente que não tem mais o mesmo ânimo de antes, se está se sentindo mais pesado, irritado, sem vontade de sair de casa ou com sono irregular, talvez o seu corpo esteja te dando um recado. E o fígado pode estar no centro disso tudo. A boa notícia: assim como o seu Amadeu e eu, você pode mudar esse quadro. Mas tem algo ainda mais importante. Antes de contar qual planta usamos, você precisa entender por que ela funciona tão bem. O segredo está na maneira como o fígado acumula gordura, e o que podemos fazer, de forma natural e acessível, para que ele volte a funcionar como um relógio. E isso, meu amigo e minha amiga, começa no próximo passo dessa jornada. Imagine o fígado como a cozinha central de uma grande casa. Tudo o que comemos, bebemos, respiramos, até os medicamentos que tomamos, passa por essa cozinha para ser processado, filtrado e distribuído de forma útil para o corpo. Só que, como qualquer cozinha, se houver acúmulo de gordura,
óleo queimado e resíduos sem limpeza, uma hora ela para de funcionar direito. O nome disso é esteatose hepática, e ela é mais comum do que pensamos, especialmente depois dos 60 anos. Mas por que isso acontece com a gente? Porque com o passar do tempo, nosso metabolismo desacelera, a atividade física diminui, e os alimentos industrializados, cheios de gordura escondida e açúcar disfarçado, vão se acumulando. É como se estivéssemos guardando lixo embaixo do tapete. A gordura vai se alojando no fígado, aos poucos, ele vai perdendo sua capacidade de filtrar. Resultado: mais cansaço, mais inflamação, mais risco de doenças cardíacas e diabetes, e uma sensação geral de que algo está fora do lugar. Eu lembro de um dia específico. Era uma tarde de domingo, e fui tentar subir a escada da minha casa, algo que sempre fiz com facilidade. Mas nesse dia, precisei parar no meio do caminho, ofegante. Meu coração batia como se eu tivesse corrido uma maratona. Não fazia sentido. Foi aí que resolvi fazer um check-up, e o diagnóstico me surpreendeu: gordura no fígado. O médico foi direto: se você não mudar agora, isso vai te levar para um caminho complicado. E foi aí que começou minha busca por alternativas naturais, eficazes, que respeitassem meu corpo e minha idade. Por quê? Sejamos sinceros, depois dos 60 a gente quer qualidade, não exagero. Não quero viver 100 anos se for para viver mal, com dores, dependendo dos outros. Quero viver com autonomia, com dignidade. E cuidar do fígado é um passo essencial nessa caminhada. O que descobri, e que muitos médicos tradicionais nem sempre falam, é que existem plantas com compostos ativos capazes de auxiliar na desintoxicação do fígado de maneira surpreendentemente rápida. Não substituem medicamentos quando necessários, claro, mas são aliadas poderosas. E o melhor, estão ao nosso alcance, em feiras livres, hortas e até no quintal de casa. Mas antes de revelar qual planta foi essa que mudou minha vida, e do seu Amadeu também, é preciso entender como ela age no corpo. Porque o conhecimento liberta. E quando a gente entende o que está acontecendo dentro da gente, tudo começa a fazer sentido. E aqui está o que poucos sabem. O nome dela é alcachofra. Talvez você já tenha ouvido falar. Talvez até já tenha comido alguma vez, sem saber do verdadeiro poder que essa planta tem. Mas o que muita gente da nossa idade não sabe é que a alcachofra é uma das plantas mais poderosas para ajudar o fígado a se regenerar. Ela não só ajuda a eliminar as toxinas acumuladas, como também melhora a digestão, reduz o colesterol e alivia aquela sensação de peso e inchaço que muitos sentem após as refeições. A primeira vez que tomei o chá de alcachofra foi por insistência da dona Clarice. Eu estava resistente, confesso. Achava que só médico e remédio poderiam resolver algo tão sério como gordura no fígado. Mas ela olhou nos meus olhos e disse: confia na natureza. Ela sempre esteve aqui, só esperando a gente lembrar dela. E foi aí que comecei. Todos os dias, em jejum, um copo de chá morno, preparado com folhas frescas, direto da feira. Nos primeiros 2 dias, não senti muita coisa. Mas a partir do terceiro, algo curioso aconteceu. Meu sono começou a melhorar. Dormia com mais facilidade e acordava com mais disposição. Meu intestino, que sempre foi preguiçoso, começou a funcionar como um reloginho. E aquele inchaço que me deixava com a barriga dura, especialmente à noite, começou a sumir. No 5º dia, senti algo que há muito tempo não sentia: leveza. Como se meu corpo tivesse passado por uma faxina silenciosa e eficiente. E não fui só eu. O seu Amadeu, que tinha mais resistência à mudança do que eu, também aderiu. Começou a tomar o chá e fazer pequenas caminhadas no quintal, depois na rua, e em poucos dias, voltou a caminhar conosco na praça. Ele me disse: não sabia o quanto estava intoxicado até me sentir limpo por dentro. Aquilo me marcou profundamente. Porque a gente vai se acostumando a viver com desconforto e acaba achando que isso é normal da idade, mas não é. E por que a alcachofra funciona tão bem? Porque ela contém cinarina, uma substância natural que estimula a produção da bile. A bile é como um detergente natural do nosso corpo, que dissolve a gordura e facilita a digestão. Quando o fígado está gorduroso, ele produz menos bile, e tudo se complica. Ao estimular a bile, a alcachofra ajuda o fígado a desobstruir suas tubulações, permitindo que ele volte a funcionar com eficiência. É como desentupir o encanamento da cozinha. A diferença é que o que está sendo limpo aqui é o filtro da sua saúde. Mas atenção, o segredo está na constância. Não adianta tomar o chá uma vez e esperar milagre.
A natureza age com delicadeza, mas também com profundidade. Com 5 dias, eu já me sentia melhor. Em 2 semanas, meus exames começaram a mostrar melhorias significativas. Mas o verdadeiro impacto foi na minha qualidade de vida. E isso, meus amigos e minhas amigas, não tem preço. E agora, vem uma parte ainda mais importante. Depois que percebi os primeiros sinais de melhora, comecei a entender que aquilo não podia ser apenas uma fase. Eu precisava transformar esse novo estilo de vida em algo permanente. E veja, não estou falando de virar atleta ou comer só folhas. Estou falando de pequenos ajustes, conscientes e amorosos, que cabem na rotina de qualquer pessoa da nossa idade. Porque cuidar da saúde não deve ser um peso, deve ser um gesto de carinho com quem mais importa, você. A primeira coisa que fiz foi rever meu café da manhã. Antes, era pão branco, margarina, café com açúcar e às vezes um pedaço de bolo. Agora, passei a incluir frutas frescas, como mamão e maçã verde, e um pouco de aveia. O chá de alcachofra continua ali, firme, todos os dias. E o pão? Troquei por um integral, de fermentação natural. Foi difícil no começo? Foi. Mas o corpo agradece. A diferença na digestão e na energia que se sente ao longo do dia é gritante. À tarde, costumo caminhar. Não é maratona, não. 30 minutos, na sombra, conversando com os vizinhos, ouvindo os pássaros. O movimento ajuda o fígado a metabolizar melhor a gordura, além de melhorar o humor e a circulação. Lembro do seu Amadeu dizendo: essa caminhada é meu remédio grátis. E tem razão. Não é preciso academia, roupas caras ou tênis especial. Só é preciso dar o primeiro passo, e depois o corpo pede mais. E olha, tem um segredo que aprendi com uma enfermeira amiga da família. O fígado ama a simplicidade. Quanto menos corantes, conservantes, frituras e açúcares refinados, melhor ele trabalha. Um almoço colorido, com alimentos cozidos ou grelhados, saladas com folhas verdes e raízes como beterraba ou cenoura, já fazem uma diferença imensa. Comer devagar, respirando entre uma garfada e outra, também ajuda muito. É como dar tempo ao corpo para digerir com calma, e ao coração, para agradecer por estar vivo. Outro hábito que inseri foi a prática da respiração profunda. Pode parecer besteira, mas 5 minutos por dia respirando devagar, enchendo os pulmões de ar e soltando lentamente, ajudam a oxigenar o sangue e aliviar o estresse, que também afeta o fígado. Nossa geração viveu tempos difíceis, cheios de trabalho e obrigações, e às vezes esquecemos que respirar bem é um presente que ainda temos. E não custa nada. Mas ainda tem uma coisa que fez toda a diferença para mim: saber que eu não estava sozinho. Saber que, mesmo aos 60, 70, 80 anos, ainda é possível melhorar, se sentir útil, forte e com propósito. Porque quando a gente melhora por dentro, tudo melhora por fora também. E se você acha que já viu tudo, espere até ouvir o que vou contar no próximo bloco. É algo que poucas pessoas conhecem, mas que muda tudo. Pouca gente sabe disso, mas o fígado é o único órgão do corpo capaz de se regenerar completamente. Sim, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Enquanto muitos dizem que com a idade tudo piora, a ciência prova que o fígado pode renascer. E isso, para mim, é uma metáfora poderosa. Se ele pode recomeçar, nós também podemos. Não importa há quanto tempo você vem se sentindo mal. Sempre é um ponto de virada. Sempre há uma chance de começar de novo. Eu me emocionei ao saber disso. Me lembrei da minha mãe, que sempre dizia: filho, nunca é tarde demais para se cuidar. E como ela estava certa, muitas vezes, na terceira idade, nos sentimos deixados de lado, pelos médicos, pelos filhos ocupados, pela pressa do mundo. Mas o corpo ainda quer viver. Ele ainda responde, ainda pede cuidado, ainda dá sinais. E o fígado é o maior exemplo disso. Ele só precisa de espaço para se curar. E de um pouco da nossa atenção. Lembro de uma história que me marcou muito. Foi em uma reunião do grupo da terceira idade aqui do bairro. Uma senhora chamada Dona Celeste, de 78 anos, contou que vivia com dores abdominais leves, enjoos e uma tristeza sem motivo. Foram meses assim. Até que um médico mais atento pediu exames do fígado. Estava com esteatose moderada. Ela mudou a alimentação, incluiu o chá de alcachofra, fez pequenas caminhadas e começou a fazer jardinagem, algo que a fazia sorrir de novo. 2 meses depois, ela parecia outra pessoa. Mais leve, mais feliz, mais viva. Você percebe o que isso significa?
que não é apenas sobre o fígado. É sobre autoestima, sobre reconquistar o brilho nos olhos, sobre poder olhar no espelho e sentir que ainda há muito a viver. Quando cuidamos de dentro, o lado de fora floresce. A pele melhora, o humor estabiliza, a memória fica mais afiada. O equilíbrio volta aos poucos. E tudo isso começa com um pequeno gesto: querer cuidar de si mesmo. E aqui está algo que poucos sabem: o fígado também regula hormônios. E isso, na terceira idade, faz toda a diferença. Quando ele está sobrecarregado, nossa disposição cai, o sono piora, e até o apetite sexual some. Muitos acham que é a idade, mas é o fígado gritando por ajuda. Ao limpá-lo, equilibramos esse sistema tão delicado que comanda o nosso bem-estar. É como afinar um instrumento antigo que, mesmo guardado por anos, ainda pode tocar belas canções. Agora, imagine só, se em 5 dias tomando um chá natural você pode sentir uma diferença real no corpo, o que aconteceria em 15? Ou em 30? E mais, e se você combinasse isso com uma rotina mais leve, com mais movimento, com uma alimentação mais viva? É isso que vou te mostrar no próximo e último bloco. A peça final desse quebra-cabeça que transforma não só o seu fígado, mas toda a sua vida. Com muito carinho e respeito por você que me acompanhou até aqui, quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te falado nos últimos tempos: você ainda tem um poder enorme nas mãos. O que começamos com um simples chá revelou algo muito maior. Descobrimos juntos que o fígado não é só um órgão escondido dentro do nosso corpo, ele é o guardião silencioso da nossa vitalidade. E com gestos pequenos, acessíveis, como incluir a alcachofra na rotina, mudar o jeito de se alimentar e de se cuidar, podemos reacender algo que talvez estivesse adormecido dentro de nós: a esperança. Cada história que compartilhei aqui, a minha, a do seu Amadeu, a da Dona Celeste, não foi por acaso. Foram lembretes vivos de que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde para fazer as pazes com o próprio corpo. Nunca é tarde para decidir viver melhor. A natureza está aí, oferecendo seus segredos. E o nosso corpo, mesmo depois de tantas batalhas, ainda responde com força, com gratidão. Ele só precisa de um pouco de atenção, de carinho, de respeito. E, acima de tudo, do nosso compromisso com a vida. E talvez o mais bonito disso tudo seja entender que, quando cuidamos de nós mesmos, também estamos cuidando de quem amamos. Quando uma avó está mais disposta, um avô volta a sorrir, um vizinho caminha com mais leveza, isso inspira. A nossa saúde toca vidas. Por isso, eu te peço de coração, não guarde isso só para você. Compartilhe. Permita que outras pessoas também descubram que existe, sim, um caminho leve, natural e possível para viver melhor, não importa a idade que se tenha. Se isso tocou você, se em algum momento durante esse vídeo você se sentiu acolhido, representado ou esperançoso, eu te convido a continuar essa caminhada comigo. Se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente fala com respeito, com verdade, com simplicidade e com amor por quem já viveu muito. Curta esse vídeo, isso ajuda a espalhar essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir. E comenta aqui embaixo, você já conhecia o poder da alcachofra? Já sentiu que seu corpo estava pedindo ajuda em silêncio? E se isso despertou em você um desejo de mudança, mesmo que pequenininho, compartilhe esse vídeo com alguém especial. Às vezes, é um simples gesto, um clique, que acende uma nova luz na vida de alguém. Porque juntos, como uma rede de sabedoria e cuidado, podemos mostrar ao mundo que a melhor idade pode, sim, ser a mais leve, a mais consciente e, acima de tudo, a mais linda de todas. E tudo isso começa com você.